Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges, me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração. Mais e mais receptiva, eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom Bom dia, dia aos Pedro. ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, o Wagner, que está lá, a De Stephanie. prontidão. Então, bom dia a todos vocês. Vamos começar mais um dia, né? Hoje, friozinho, né? Tá gostoso, né? Tá bom. Eu gosto desse tempo, né? Então é um tempo Então eu sou assim, suspeito, né, para dizer. que eu gosto desse tempo que não tá muito frio e nem muito calor. O ruim é quando tá calor demais ou frio demais, né? Os extremos, né? Eu gosto que tudo no equilíbrio, né? Por isso que o espaço chama equilíbrio, né? E deixa eu te falar, Cleusa, a gente estava falando sobre despertar da alma e é uma coisa assim, até esse tempinho ajuda a gente a ficar mais introspectivo. E é aquilo que a gente tem que lembrar aos ouvintes, de assim, a gente fala, quando a gente desperta a nossa alma? A gente desperta a nossa alma quando chega o momento de florescer, né? Sim, e esse florescimento, ele tem um tempo de amadurecimento, que ele começa do útero até os 28 anos. Então esse é o período de Despertar. preparação, né? Do despertar. Por quê? Dos 29 aos 56, você tem que estar pronto. Porque a prosperidade não é o florescimento. Então, se a sua alma floresceu na época devida, então ela está pronta para poder dar semente, não é assim que a planta faz? Ela floresce, depois dá a semente, o fruto, né? Para Então, continuar o ciclo, né? aí dos 29 aos 56 é a hora que você toma consciência do seu potencial e também das suas fraquezas. Então, ali, se a sua alma foi desperta, nesse período dos 29 aos 56 anos, você tem ali produtividade abundante, porque é o momento de você tomar atitude, agir, entender o que você tem de melhor, conquistar, empreender. Muitos se tornam empreendedores a partir dessa idade. Agora, muitos ficam na mediocridade, porque fica na lamentação, porque não houve Na esse despertar. acomodação, né? E aí fica só naquele vitimismo. Aí você vê a pessoa naquela reclamação. Quando você vê uma pessoa que reclama demais, pode olhar que ela se coloca como vítima. Porque ela acha que o mundo sempre está contra ela, ou deve algum favor, Sim, ou as pessoas não a ajudam. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouco das travas que a física quântica trabalha, essa terapia quântica. E uma das travas que fica na pessoa é o sentimento de vergonha e a culpa. Porque dentro daquela escala lá do David Hawkins, a culpa ela está vibrando em 20. E
Porque o que é uma consciência, né? A consciência, ela é composta por vibrações. Então, a nossa vibração. Então, quanto mais essa vibração cresce, mais a gente expande. E mais aí a evolução, a ascensão vai crescendo. Porque vai mudando a consciência da pessoa. Agora, quando ela está presa na vergonha e na culpa, olha só a vibração que ela tem. Muito fraca. E ela fica... Fica baixa, né? Porque qual é o poder nosso? O nosso poder é o amor, que ele vai vibrar em 500. Olha só, de 20 para 500, né? Então, quem que é mais poderoso, né? Então o amor é um poder. Ali é uma força que a gente luta, né? Então, você está lutando com a vergonha, você está lutando com a culpa, você está lutando com o medo, com a incerteza, com a insegurança. Você fica ali na luta, né? Naquela guerra dentro de você, porque a pior guerra que existe é a interior. Porque você fica ali lutando com esses fantasmas que você mesmo cria, né? Então, quando a pessoa tem uma trava de vergonha e de culpa, ela não floresce na vida. Eu tive um caso a semana passada. Um rapaz já está com 60 anos, né? Já um rapaz experiente. Um jovem senhor. Então, e que a vida dele é professor, se dedicou, mas a criatura não sai do lugar. Aí eu fui fazendo uma investigação, porque eu fui fazer a terapia quântica, né? Então você vai investigar naquela escala aonde que a pessoa está o nível de consciência dele. Aí é onde deu, na vergonha e na culpa. E aí investigando, aí fui lá para a parte do nascimento, porque você tem que investigar dele lá de cedo. Como que foi a gestação dele? A mãe, você vê, se ele já está com 60, imagine lá quanto tempo a mãe, né? E a mãe era solteira e teve lá uma relação, mas disse que não chegou a ter, que nem ele disse, eu fui feito nas coxas, né? Não completou, vamos dizer, o serviço. Aí imagine essa mulher, naquela época, grávida, solteira. Imagine a vergonha que essa mulher passou e a culpa, né, de ter permitido aquela brincadeira, e daquela brincadeira veio a gravidez. Filho, né? Então, ele internalizou isso ali já na fase embrionária dele, esse sentimento de culpa e de vergonha. E ele carrega isso até hoje. E o que gerou nele esses dois sentimentos? Agressão, soberba, isolamento. Então, você não pode falar um A para ele, que ele se ofenda, que aí ele te ignora. Então, a soberba dele, ele te despreza, te ignora. E finge que você não existe mais. Sim, porque ele não pode demonstrar aquela fraqueza. Né? Aquela fraqueza dele, que ele ficou envergonhado e se sente culpado por ter provocado aquela situação. Então, aí você vai vendo aonde está o fracasso da pessoa, né? Quer dizer, ele é até anterior ao nascimento. Já na fase da gestação ali. E por isso que é difícil uma pessoa se libertar dessas travas, né? Porque você fica preso ali na sua criança interior e a sua criança interior vai manifestar aquele sentimento. Então, ela vai reagir e você não tem consciência. Não, porque esse é um processo inconsciente, né? Inconsciente. Que é da base emocional, né? Aquilo é instinto, né? Sim, é que nem as travas financeiras. Então, você olha lá seu pai e sua mãe, você criança, discutindo. Porque tem que pagar a conta? Não tem dinheiro. Não sei o quê. A dívida, a cobrança, essa né? A infância dos brasileiros. E aí você cresce vendo o dinheiro nesse drama, né?
Então, você cria um drama em torno do financeiro. Então, você acha que a vida... Você começa a associar uma coisa ruim ao dinheiro, né? Sim, você começa a ver que o dinheiro traz briga, traz desentendimento e que você vive naquela luta, né? Isso faz com que algumas pessoas falem, ai, não quero mexer com dinheiro, né? Joga para outro cuidar daquilo, Sim, né? tem medo, tem medo. Então, e uma das travas do campo financeiro da pessoa é o medo. Então, porque o medo, ele vai gerar o quê? Incerteza, insegurança, o medo de não ser aceito, o medo de não ser apreciado, o medo de não ter o merecimento, porque tudo isso vem na infância. Porque quando você está ali, às vezes o pai e a mãe, na discussão, fala para a criança, você não merece nada, eu não vou comprar isso porque você não merece, e fala aquilo lá. Então, a criança já internaliza, eu não sou merecedora, né? Exatamente, eu não tenho valor. Não sou amado o suficiente para ter o merecimento de ter esse bem, isso que eu quero, né? E isso na vida adulta gera. Então, toda vez que você tem um negócio bom para fechar, quantas pessoas que acontece isso? Às vezes você está ali, ó, na ponta da agulha, né? Para fechar aquele negócio, dá tudo errado. Dá tudo errado, volta tudo a estaca zero. Volta, né? Porque lá dentro dela você não tem merecimento. Então, aí aquilo acaba dando tudo errado, né? Ou também um sentimento de depreciação. Então, o sentimento de depreciação dá muita dor na coluna. Então, as pessoas ficam com uma trava, porque ela não é apreciada, né? Então, ela fica trava, ela trava naquilo ali. E é onde vem a coluna, porque se você travou energeticamente, qual que é o seu movimento? Você está travado, você está preso, né? Então, e a coluna que é a sua flexibilidade, seu movimento todo vem pela coluna, né? Então, isso explica alguns sintomas físicos que algumas pessoas sentem. Sim, em relação a esses problemas emocionais, né? Assim, o médico vai, e às vezes não acha o problema, né? É bem comum, viu? A gente ouve bastante essa queixa de que a pessoa fala, eu fiz exame disso, passei no médico tal, e não tenho nada. Mas Sim. eu sinto dor. Também tem a parte da obsessão. Então, tem pessoas que elas sentem dores no corpo todo. E às vezes pode ser ali, a gente fala, o obsessor é uma coisa e egum é outra, né? Então, às vezes pode ser um egum que está em cima daquela pessoa, pode ser até um próprio parente que morreu com alguma dor, né? Principalmente pessoas que morrem de câncer, eles morrem com muita dor, né? E às vezes aquela pessoa sente aquelas dores no corpo, sente também um desgaste energético, a pessoa vai estar sempre cansada, vai estar sempre esgotada. Então, provavelmente, não estou generalizando, né? Mas provavelmente pode ser um egum que está junto com ela. Que está influenciando a energia daquela pessoa, Sim, né? porque os eguns, eles se alimentam do quê? Da nossa energia, né? Sim, ele se alimenta do seu ectoplasma. Por isso que os vampiros espirituais energéticos, também, né? Eles ficam muito à beira dos cadáveres, né? Que acaba ali, você enterra aquele cadáver, mas ele ainda tem uma energia do ectoplasma dele, né? Então, eles vão lá sugar aquele... E quando não vem sugar da gente também. Isso que eu ia falar. Mas aí esse tipo de tratamento que você oferece pode melhorar essa situação. Sim, o tratamento da constelação junto com a parte espiritual. Porque, assim, quando você abre a constelação de uma pessoa no campo espiritual, porque existe um campo ali ao redor, e aquele campo influencia a nossa vida. Então, quando você abre a constelação nesse campo espiritual,
Então, todos aqueles espíritos que pertencem àquela constelação, àquela família, que ainda estão presos nas faixas de guerra, campo de concentração, ou estão presos ali ao redor da família mesmo, né? Se sentindo excluído. Então, eles estão querendo uma inclusão. Então, eles ficam ali perdidos, se sentindo abandonados, excluídos, que morreu sozinho, pode ser em asilo, orfanato, manicômio, prisão, aqueles que saiu em busca de aventura na vida, que morreu sozinho, longe dos familiares. Então, ele quer aquela inclusão novamente. Então, quando você abre essa constelação, aí se inclui aqueles espíritos que ainda estão errantes. E aí eu começo a conversar com a ancestralidade. Porque o que eu vejo nesse campo dos ancestrais? Eles ficam pedindo honra e lealdade do sofrimento deles. Olha como são egoístas. Porque ainda está num estado de evolução muito baixo, Sim, né, Cleusa? Eles ficam querendo que você honre as promessas que eles não cumpriram. Por quê? Por isso que a gente não pode prometer as coisas, viu? Então, só prometa aquilo que você vai cumprir. É o que a gente fala, né? Porque lá no universo... normalmente faz o contrário, né? Registra a gente tudo. fica prometendo e não cumpre nada, né? Não. Então, lá aquilo que a gente falou dos senhores do karma, eles detêm o seu livro da vida e eles colocam lá promessas não cumpridas. Então, se for olhar lá, são páginas e páginas. E dívidas que não foram pagas. Então, eles querem que você honre aquilo lá. Às vezes, doença, suicídio, vício, magias. Então, tudo às vezes isso... até, que nem a gente fala, aqueles pactos de... Os pactos, muitos pactos. Eu tenho visto muitos pactos, porque antigamente se faziam pactos de riqueza, pactos de vingança, de beleza, de vingança. E isso está preso ali nos ancestrais. Então, você tem que conversar com essa ancestralidade, explicar que a escolha foi deles, aquela história foi eles que escolheram viver e que cada um é responsável por aquilo que ele fez e que nenhum descendente tem obrigação de honrar aquilo que é deles. Então, ali você tem gratidão, reconhece o sacrifício que eles fizeram, porque eles chegaram primeiro do que nós. Então, a gente tem que agradecer, tem que honrar ali aquilo... A memória deles, né? A memória, porque não as promessas, né? Nós viemos através deles, né? Porque mesmo na dor, a vida chegou até nós. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Então, a gente tem que reverenciar e ter muita gratidão por eles, só que esclarecendo que eu não tenho nada com a tua história. A sua história encerrou, né? Agora começa a minha. Eu tenho que construir a minha. Se eu vou fazer bem ou vou fazer mal, é eu que vou prestar as minhas contas. Por isso que na constelação eu faço a pessoa reverenciar o pai e a mãe, agradecendo pelo dom da vida. Não importa, meu pai foi isso, eu tenho ódio do meu pai, tenho ódio da minha mãe. Não interessa, você tem que ter gratidão. O que eles fizeram ou deixou de fazer, isso cabe a eles. São eles que vão responder diante da lei, diante do conselho kármico. Eu vou ter que responder pela minha. Então, eu vou ter que fazer diferente. Se meu pai e minha mãe foram carrasco, fizeram isso é história deles. Então, quando eu escolhi, porque você fala, eu não escolhi esses pais. O que mais a gente ouve dos adolescentes é isso. Eu não pedi para nascer, eu não escolhi essa família. Então, mas diante das leis da vida, foi você que escolheu. Então, você já agora sabia. A gente frisa isso. Você escolheu, sim, e ainda estava consciente da escolha que fez. E sabia que poderia passar por aquilo. Não é que vai, mas poderia passar. Então, passou.
Então tem que agradecer a experiência, porque a vida não é feita de experiência. Então nós trazemos aqui na Terra toda a bagagem que nós não fizemos. Então, dessa vez a gente fala, agora eu vou cumprir. Sim, porque você assume, você passou por aqui, porque o que é karma? Por isso que hoje o karma está sendo extinto. Ou você faz, porque não vai ter mais chance, né? Pode ter, mas em outro planeta. Para voltar para a Terra, você já tem que voltar melhor do que você saiu. Então, o karma são negócios interrompidos, negócios que não foram finalizados. Então, vamos passar o telefone, senão a gente só fala, né? Então, se você quiser fazer o seu mapa para se conhecer melhor ou jogar um tarô para ver por que você está passando por aquela situação nesse momento, né? Entender o seu problema atual, o telefone é o 913-16-2396 para atendimentos online, né? Com a Stephanie. Ou 985-55-6364 para os atendimentos presenciais e para marcar esse tratamento que você falou também, né? Sim. E esse tratamento, assim, às vezes a pessoa pensa que ela vai fazer a constelação e a vida dela vai ser um milagre, né? Transformar da noite para o dia. Transforma, sim. Agora, a pessoa tem que ter a responsabilidade por ela. Porque se ela não ela tem que fazer o mapa, né? Se ela não fizer a mudança dela, claro que aqueles que estão lá vai se beneficiar, né? Os que estão perdidos aí. Vão continuar ajudando a perder o caminho dela, né? Agora, se ela não quiser mudar, nem Jesus Cristo vindo na Terra vai fazer alguma coisa. É o que a gente fala, né? Tem que pedir ajuda. Tem que ser humilde, né? Por isso que, assim, o amor, ele tem leis. A primeira lei do amor é você assumir a responsabilidade pela vida. Então, você é responsável por todas as suas escolhas, desde a família. Você escolhe seus relacionamentos, você permanece neles se você quer. Exatamente, que é o que muita gente fala, eu não quero mais, mas não consigo. Então, ali é responsabilidade sua. A segunda é o reconhecer. Então, reconhecer que você é imagem e semelhança de Deus e veio aqui para expressar Ele. Então, são leis que o amor exige. A partir dessas dois reconhecimentos, responsabilidade e o reconhecer, você começa a ver a importância que você tem, o valor que você tem. Se Deus confiou em você para vir aqui manifestar Ele e para ser um canal de luz para Ele, então você tem valor. Aí você tem que ter a humildade e reconhecer que se você é um pedaço de Deus, o outro também é. E se você veio para manifestar Deus, o outro também veio. Então, logo você não é melhor e nem pior do que o outro. Então, humildade é esse reconhecer da responsabilidade que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você tem uma história para ser construída, vivida, e o outro também tem. Agora, eu não posso viver a sua. E você não pode viver a minha. Então, a humildade, por isso que fala, pé descalço, pé no chão. Olha para a tua realidade, para de se meter na vida do outro. Isso, coloca os pés no seu chão, né? Sim, põe o seu pé no chão e olha para o que você tem que fazer. E o programa, a primeira parte já está acabando, né? E a gente vai abrir os telefones, que é o 31710221, 32624490, para quem quiser fazer uma pergunta, até sobre o tema que a gente está abordando hoje, né? Isso mesmo. E acho que dá tempo de passar o telefone mais uma vez. Então, é o 913-16-2396 para atendimentos online, o 985556364 para presencial e o 985782382 para agendar o seu mapa astral.
Sim, e quem quiser entrar no meu canal no YouTube, os programas estão lá. Então, a gente, amanhã ou depois, já está esse programa no YouTube. Isso. Se a pessoa gostou do assunto, ela pode rever e indicar para outros também e acessar lá o sininho. Se inscreva no canal, né? Porque você vai dar... As lives das Cartas de Cristo, Isso. que eu ainda não comecei essa semana, porque teve uns imprevistos, mas provavelmente a semana que vem eu Já começo. começamos. E o programa chegou ao final. Nossa horinha passou correndo. Nossa, passa assim rápido demais. Então chegamos ao final, né? Vou repassar os telefones, que é o 91316-2396 para consultas online, o 985556364 para atendimentos presenciais e o 985782382 para agendar seu mapa astral. Sim, e o 940-328391. Se você quiser enviar uma mensagem para perguntar alguma coisa, eu respondo para você. E o YouTube, né? Para quem quiser... Nosso canal tá lá, Cleusa Cirilo. Sim, quem quiser ouvir o tema de hoje, que foi sobre constelação. E ouvir os outros temas também, né? Um grande abraço a todos, bom final de semana, fique com Deus, obrigado Pedro, Marcos e a todos os ouvintes. Obrigado a todos.